Rafa, muito obrigada por estarem aqui conosco nesse programa, hoje falando sobre consistência e constância. Que privilégio ter vocês dois aqui com a gente hoje, não é, Evelyn? Não, sem dúvida, é um privilégio enorme, a gente agradece muito. Poder compartilhar a história de vocês, os desafios, as conquistas, é fantástico e a gente quer passar isso pro pessoal. Pô, Fê, Evelyn, muito obrigado aí pela incrível recepção de vocês. O pessoal não vê, mas a conversa que teve antes já foi muito gostosa. E obrigado pelo espaço de vocês aqui. Com certeza vai ser muito legal a gente dividir todas as nossas histórias. Tem bastante, né, Rafa? Não, tem muita história. Muito obrigado, gente. Já teve presentinho, É, né? A gente não, já tá tô- confortável. O estúdio aqui maravilhoso. Parabéns, Obrigada. né, pela estrutura, pelo programa, tá maravilhoso tudo que vocês estão fazendo. E a gente tá honrado, né? É, A gente tá honrado. E assunto não falta, né, Fer? Você vai na City, quanta conversa, quanta coisa que... Então, tem muita coisa. E hoje vai ser muito bom. Vamos lá. Que bom, fico feliz. O objetivo hoje do programa, a gente está falando sobre consistência e constância. Falei errado. Falei É certo, isso, né? tá consistência e constância. consistência e constância. E aí, o que eu queria entender de vocês? Vocês têm uma história, as pessoas já até conhecem, mas eu quero entender, assim, que momento foi marcante para vocês? Qual foi o momento exato que vocês perceberam que a publicidade era o caminho que vocês resolveram escolher para vocês? Essa é individual, né? Eu acho que essa vai ser trago o... aqui. pode começar, Rafa. acho No que- meu, assim, ó, foi bem novo. Eu tinha 16 anos. Aí eu tinha boas notas na escola. Pelo menos naquela série lá, eu tava bem. Até E então. aí, até então. E aí eu ganhei da escola um curso, né? E eu poderia escolher dentro algumas opções de curso. Então tinha lá programação e tinha web design, né? E aí eu fui pro web design. E aí, a partir dessa entrada com 16 anos, 16 não, 15 anos, comecei a entender que, pô, é aquele universo que eu gostaria, né? Comecei a me aprofundar, entender, né? Trazer isso pra mim. E aí, muito novo, eu já, né, aprendi ali, né, as artes, aprendi a fazer o cartãozinho de visita. E a nossa família toda, né, a gente é primo, nossa família toda é exemplos de empreendedores. Então, a mãe empreendedora, né, Já vendi o os cartão pra tios, eles, já. eu já vendi, já tinha pra quem vender. Já. Já tinha pra quem vender. Então a gente tinha boa referência, boa base, assim, né? Então, muito novo, eu já comecei a fazer essas artes, vou começar a vender cartão de visita. Então, pra mim, aquele foi o momento certo, assim, né? Quando eu ganhei aquele curso e comecei a fazer os primeiros módulos ali que eu me apaixonei. Me apaixonei pelo design, né? E mais tarde, depois, eu descobri que não era designer, né? Que, inclusive, quando entrei na faculdade, eu descobri que eu era um péssimo designer. A família o enganou. Mas, né, que eu tinha o DNA do empreendedor. Então, eu falei, olha, então eu não sou o designer, né? Mas o que eu preciso, então? Encontrar o designer. Eu preciso encontrar alguém que me complemente ali, né? E aí veio alguém que me complemente aqui. então. Primeiro, Exatamente. assim. Então, Foi na assim. verdade, eu comecei, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar com animação 3D. Eu fazia animações de vinhetas de canais no YouTube na época. Então eu comecei a ir muito nesse lado. E depois eu fiz mentoria com grandes profissionais do mercado de animação. E eu tava seguindo para esse rumo. Até meu primo marcar uma reunião comigo e aí eu mudar totalmente. Mas isso já, acho que quando a gente abriu a City mesmo, já tinha os 18 anos ali. Eu tava entrando na faculdade para fazer cinema, focado em ir para esse foi o parte marco. de focado na parte de ir para diretor de cinema, essa parte de animação. E aí, quando o Rafa veio com a ideia dele, eu falei, ó, interessante, não vejo ninguém aqui vendendo isso em Indaiatuba. Eu também sempre trabalhei por conta, fazia freelancers em estúdios, algumas coisas eu fazia por conta mesmo. Aí eu falei, vamos tentar, né? Vamos juntar essa parceria, eu vendo isso, você vende aquilo. E aí eu também sempre tive conexão com o design, e o Rafa me ensinou muita coisa também no começo. E aí foi se conectando, né? O Rafa fazendo as vendas, eu fazendo as produções, até chegar hoje que a gente tá mais voltado à gestão, né, do negócio. Porque daí também eu entendi que a parte que eu gostava mesmo era gerenciar os processos, o sistema, a gestão de pessoas. Mas foi aí que a gente entendeu que a publicidade era o caminho, né? Cada um teve seu caminho e chegou um momento que se cruzou, né? Se cruzou. Quantos anos já juntos? 8 anos, 8 assim. anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Uau. Não, é fantástica a história. 8 anos. E é legal essa questão de, assim, vocês começaram com uma ideia diferente do que, né, a princípio, né, aquela ideia, e agora já está com um negócio estabilizado, um negócio concreto. Você olhar e falar, nossa, né, olha só, de um projeto na escola, né, uma ideia de teatro, e de repente você tem uma, né,
negócio, uma city, não é? Assim? É isso aí, é isso aí. É Essa interessante força. ver essa conexão que teve mesmo. Porque a gente sempre foi muito parceiro um do outro. Mas nunca teve nenhum contato de trabalho, assim. Foi. Até porque a gente tem uma diferença de idade, né? Sim. Então, quando eu comecei já, o Pedrão era bem novinho ainda, né? Sim. Então, aí Nem depois pensava não nisso. pensava. É. Mas eu acho que esse foi o momento, assim, que pegou, né? E aí, quando a gente juntou, e aí eu vi que o Pedrão já tava fazendo em animação, falei, nossa, cara, é isso, né? Era e o que aí você a gente, precisava. era o que eu precisava. Daí o Pedro não era designer ainda, né? E eu entrei com a proposta de ser o designer ali, né? Daquela sociedade, né? Até eu começar a passar alguns toques pra ele ver que, pô, era a área dele, né? Ele passou muito rápido, assim. Então, aí a gente entendeu que, assim, olha, a gente tem tudo que a gente tem na mão. A gente tem criatividade, a gente tem, né, a gente tem atendimento, a gente tem vendas. Então, vamos pra cima. Aí, quando o Pedrão disse, né, e quando o Rafa trouxe isso, e era algo que a gente não tinha, que as empresas não ofereciam antes, é porque a gente trouxe uma proposta diferente. Não né? tinha no mercado. O que a gente trouxe, a proposta aqui em Indaiatuba, é de ser uma agência full service, né? De atender em diversos aspectos. Então, a gente fazia o material gráfico, né? E a gente fazia também o social media, também fazia animação. Então, a gente atendia o ficou preso numa 360. coisa só. Exatamente. Editava vídeo, fazia muita coisa, né? Fazia Esse muita foi um coisa. grande desafio, é um desafio, inclusive, sim. até hoje, né? Sim. A gente gerenciar, porque são muitas frentes, mas foi algo que em Indaiatuba não tinha e dessa forma a gente conseguiu captar muito cliente, né? Muito e cliente. levou até onde chegou hoje, né? De Exato. sair de só uma agência para um ecossistema mesmo, né? Que é o que a gente fez para escalar mesmo cada área com mais processo, É isso mais aí. foco. Isso É muito É orgulho. muito, com certeza. E existe um cliente ou um projeto de vocês que marcou definitivamente, assim, a história, a trajetória da agência? Teve algum caso? De projetos, assim, falando projetos da City, teve muitos, né? A gente sempre gostou muito de trabalhar com projetos, campanhas, né? Teve muitas Sempre coisas fazia que a muita gente coisa fez na rua, aqui. marketing de guerrilha, né? A gente ia Marketing muito de guerrilha, a gente sempre gostou disso, de estar na rua, né? Então, quantos carnavais aí, né? A gente tinha uma campanha chamada Bem na Cidade. É verdade. Né? Bem na Então, a cidade. gente sempre fazia com os nossos clientes, né? Então, a gente ligava para todos ali e falava, cara, a gente tá com uma campanha aqui na cidade, né? Que é o Bem na Cidade. Qual que é a nossa ideia? Aí, a gente pegava as datas sazonais, né? Carnaval, Páscoa, quantas, né? Dia E a das Mães gente pegava, né? Aceitava ali algum investimento desses clientes e comprava para doação, por exemplo. Na Páscoa, a gente pegou e deu uma vez 200 ovos de Páscoa em um bairro que carente legal. da cidade. E a gente foi mesmo lá, montou uma tenda, a gente foi pintando o rostinho das crianças de coelhinho lá. Foi muito legal esse envolvimento com a cidade, foi né? bem Carnaval, gostoso. a gente ia todo mundo pra rua, aí a gente levava água de coco pro pessoal, muita coisa, ventarola. Propaganda e tanto. Sim, a gente Tanto. conseguiu até a parceria da prefeitura, né? A prefeitura ajudou a gente Sim. quando a gente fez essa campanha. É. Então, de projetos, Cities, teve bastante. muita coisa, assim, que marcou, né? Marcou, que fez parte da nossa história. A gente E- sempre gostou de contar a história, né? E aí, a gente criava cria até hoje, né? Essas campanhas. sim. E O que eu acho isso é legal muito é que acabou virando algo social, né? Porque normalmente quando alguém fala em projeto, é algo que trouxe um retorno, Sim. que foi um marco para o meu negócio, mas não, se fizeram algo pelos outros, né? E É uma e ação era social. Muito gostoso de ver. Era muito gostoso de ver. Quando, pra mim, o da Páscoa foi muito marcante de ver como as crianças estavam apaixonadas em ver aquele momento. Era muito engraçado a agitação de todo mundo, e era muita criança. Foi muito Toca gostoso. vocês, né? Foi gostoso de ver. Foi um momento são projetos, marcante. exatos. Como a Fer falou, projetos externos, né? Que a gente fez pela população, né? Mas projetos internos também, tem muita coisa que marcou. A gente faz muito projeto interno dentro da City mesmo, né? A gente cria isso a todo momento, né? Hoje, por exemplo, teve o Cityback, Sim, né? Que é o feedback da City. E a gente trouxe mais um programa para os colaboradores. Então, é um projeto que marca, né? É um projeto que marca. Eu percebo que vocês investem bastante no crescimento do profissional, né? Sim. Isso é muito legal, né? Que você tem um profissional mais qualificado, uma equipe mais engajada, né? E fazendo a diferença na vida daquela pessoa de forma individual. Um projeto que a gente implementou recentemente e eu gostei muito de a gente ter feito isso, foi o Papo de Grana. Eu ia falar do financeiro. Esse é um projeto que para mim faz muito sentido. Para mim, toda empresa deveria ter isso. Que é onde a gente trouxe, né, em parceria com o Instituto TA, da Tamires Machado.
um 30 minutos de mentoria por mês para cada colaborador que topou fazer parte desse programa. Então tá sendo bem legal, né? Ele já teve esse primeiro mês, o pessoal deu ótimos feedbacks, todo mundo ansioso. Até porque a gente acredita muito que para você ter prosperidade, não é só o que entra, é o que você gere ali, né? É a gestão de tudo aquilo. Então, passar isso para a equipe é muito gostoso de ver e ver o impacto que está gerando neles também. Então, esse é um projeto que eu fico feliz da gente ter investido. Você vê que assim, a empresa se torna sadia, né? É uma empresa sadia. Quando você vê dentro ali todo mundo funcionando junto, como você disse, é um ecossistema, né? Monta tudo, né? Você vê como um organismo vivo mesmo. Todo mundo junto, trabalhando em harmonia e com propósitos iguais, né? Com propósitos iguais, que é prosperar. Então, você consegue alimentar aquilo, isso é fantástico. Isso é, assim, uma coisa que todo mundo que está vendo agora vai aprender. É para se copiar. Não, isso vale muito a pena. Isso vale muito a pena copiar. Esse modelo, assim, de... Só na City, vamos contar aqui, Pedrão, né? O que a gente tem? Tem o Citback, que é o nosso programa mensal, né? Que é o feedback. Temos o Papo de Grana, que o Pedrão falou, programa que a gente trouxe agora. Temos o City Talks. City Talks, que é, né, onde a gente dá voz para o nosso time, né? Então, olha, você vai lá e traz uma palestra, né? Sobre um assunto que a pessoa escolher. Então, todo mês, 2 pessoas são sorteadas para elas trazerem um assunto para ensinar para a equipe. Então, ensinando, você já aprende muito, né? Sim. E trabalha muito a comunicação do time, né? Isso é muito legal, porque 12 pessoas, né? Entendendo que a sinergia, né? Que a evolução de é a evolução de todos. Então, todo mundo se compromete a trazer o melhor ali. Então, isso é muito legal. Temos o City On, que é aquele momento assim a gente inclusive fez aí nesse final de semana, que é um momento que a gente tira a cada 3 meses para fazer alguma coisa em conjunto, mas nada a ver com trabalho. Vamos sair junto. Na piscina ali, né? Vamos na piscina. A gente fez um karaokê. A gente fez um karaokê esse final de semana. Então a gente já fez um calendário, né? Então, de fato, né? Saiu inclusive em 2023, né? Um post nosso no Indaiatubanos. E aí eles até compararam a City com o Google, né? Não só pela estrutura, mas por esses projetos internos. Porque interno tem isso mesmo. O incentivo ao funcionário. O incentivo, isso é muito legal. Tem a sala de jogos lá. Tem a sala de jogos. City Tem Games, tem o dia da virada, né? Que é quando a gente marca para fazer o fechamento de meta dos times. E tudo isso acontece e é tudo muito bem organizado, né? Igual hoje teve o Citback, a gente já passou para eles o dia que vai ter cada coisa, né? Para o time, né? Então, é muito bem organizado, tudo muito bem estruturado. E isso faz, de fato, muita diferença, né? Faz muita diferença. Não, mas com certeza, assim, a gente percebe que a empresa fica realmente sadia, fica em movimento, né? Exato. Movimento é vida, né? Aí você vê o isso, negócio com vivendo certeza. ali, né? Com certeza. É muito bom, fantástico. Mas, lógico, toda empresa tem a sua história. E nessa história eu queria saber qual foi a decisão mais difícil que vocês tiveram que tomar no negócio de vocês. A decisão mais difícil? Ó, ficou um silêncio. Aqui realmente tem que pensar, né? Tem que uma dar uma reflexão, né? Pesado. É que assim, acho que na história da empresa tem vários momentos de transformação, né? E a transformação geralmente são momentos mais difíceis. Eu não sei o que o Rafa acha, mas eu acho que o momento que a gente definiu que o nosso Prolabore ia ser bem baixo pra gente fazer uma geração de caixa surreal, era... Porque foi um sacrifício. Foi um sacrifício forte, né? Eu Foi, já tinha casado, então para mim não ter uma receita, né, entrando em casa era uma dificuldade naquele primeiro momento. Era. Mas a gente entendia que se a gente não tivesse, a empresa não tivesse forte, se o caixa não tivesse forte, então a gente primeiro ia ter que fortalecer o CNPJ para depois o CNPJ fortalecer o CPF, né? Então esse foi uma das decisões que a gente tomou e falou, vamos ter que sacrificar, vamos tirar menos, a gente pode tirar mais, mas se a gente tirar mais, a gente vai comer o nosso lucro, né? E a gente vai deixar de construir algo maior no futuro. Então essa foi uma decisão que pendurou ali por vários meses. Aliás, acho que até bem mais, né? Acho que passou de passou, anos, acho que, passou um ano e pouco assim com isso. Mas que visão, né? Normalmente é difícil isso aí, né? E foi logo depois de um grande baque, né? Foi depois que a gente acabou cometendo alguns erros ali no começo, ficamos endividados, né? E a gente trabalhou muito tempo sem ganhar R$1, só para pagar as contas que tinham gerado ali, né? E isso também deixou a gente muito forte na parte organizacional. E depois disso a gente falou, não, vamos deixar esse caixa forte aqui. Que daí nunca mais a gente comete esse erro. Nunca mais comete esse erro. Bom, isso que a gente aprende rápido. A gente aprende rápido.
a gente erramos várias Mas vezes. é uma vez só. Mas são poucas vezes ali, né? Então a gente... Aquele erro é uma vez só. Não repete o erro, né? Sim, e Mas tenta é legal. mudar rápido. Todas as vezes a gente... Isso é legal, até por serem dois, né? Então, assim, um consegue equilibrar o outro, né? No momento de dificuldade, totalmente. você fala, não, peraí, vamos junto, a gente tá junto. O bom Totalmente. da sociedade é isso, né? Você ter essa parceria, né? Essa entrega dos dois lados com o mesmo propósito e um vai dando a mão pro outro, viu? Sim. Agora é aqui, agora ali, porque não é sempre, a gente sabe, não é sempre que tá tudo mil maravilhas, o mundo não é cor-de-rosa, né? Sim. Então, a gente entende. Só que não desanimar, né? Não Exato. desanimar, porque tem oportunidade, tem para todo mundo espaço, né? Então, tem que mandar ver. Você falou tudo, Evelyn, exatamente esse ponto, né? Quantas vezes que assim, eu tava meio baixo, meio... Pô, Pedrão, não, vamos, Rafa, vamos, levantando, mesma coisa, contrário, né? Então, a gente se ajudando a não quebrar, né? Mas não quebrar a empresa, não quebrar o nosso emocional, a nossa mente, né? Então, essa sociedade, todo mundo fala assim, nossa, sociedade é difícil, sociedade depende do sócio, né? Depende de quem que você traz. De fato, você tem que escolher muito bem, porque é um casamento, né? Tô casado com o Pedro há 8 anos. Olha só, Daqui a pouco a gente comemora bodas. Não, já Vai tem ter que ter alguma... festa. 8 anos já é alguma coisa, Já, né? todo ano é boda. Todo ano é boda, né? Boda de alguma coisa. Estamos devendo comemoração. Já, 8 é igual, tem 8 pra fazer. A gente já fez uma, né? A gente já foi pra São Paulo um dia, falou, vamos comemorar esse daqui. A gente não Só vai vocês comemorar, dois? Só nós dois. Sim. A gente falou, vamos, poxa, quanto tempo que a gente, né, junta caixa, a gente já, né, fez tanto sacrifício, vamos agora se premiar um pouco? Aí a gente pegou, né, Pedrão? Fomos pra São Paulo, escolhemos lá no Airbnb, lá um lugar top. Ai, que legal. Assim, era cobertura, lugar pra gente sentir realmente a prosperidade do que a gente já presente estava colhendo, né? E foi num momento que a gente estava reestruturando muita coisa dentro da City. Então a gente aproveitou. Precisava dessa parada. E a gente queria olhar de uma outra perspectiva. A gente queria muito olhar de outras perspectivas. A gente falou, não, vamos pra lá, fazer totalmente diferente, vai ser nosso presente. E saiu muitos frutos de lá, assim. Saiu muitos frutos. Quando a gente subiu lá, né? Isso foi incrível, né? A gente subiu, você vê, o papo já tá indo pra um outro caminho. Não, né? maravilhoso, Um outro maravilhoso. caminho. Mas a gente subiu lá e aí o Pedrão falou assim, Rafa, vem ver aqui fora. Né? Eu falei, nossa, que top. Ele, não, mas olha lá no chão, lá embaixo. Aí eu olhei assim, aí tinha uma ponte, né? E aí tava escrito, na ponte, tava escrito muito grande assim, né? Muito grande. Sem medo, sem medo. Mas assim, Nossa, tava até Aí, arrepia. não. Aí aquilo, eu acho que eu até tenho essa foto ainda. Aquilo Posta. aquilo marcou Vai virar demais. post. Vai virar post. Porque a gente foi, inclusive, né, pra comemorar, mas pra buscar algumas respostas, E né? E ali tava lá, sem era- medo. A gente entendeu E eram que era respostas que estavam dando medo pra gente. Porque era um passo a mais. Era um né? passo a mais, eram transformações que a gente queria aplicar e a gente não sabia como, não sabia nem por onde começar. E a gente, quando a gente leu aquilo, aí foi. Voltaram Sinal. renovados. É interessante você estar assim, você vai para um lugar de repente que normalmente a gente não iria, vamos pôr assim, né? Normalmente a gente não iria. Você se coloca lá e fala, é aqui que eu quero estar sempre, né? Olhar e falar, não tenho medo sempre, né? sim. É isso, né? Acho que a resposta é essa, né? É. Você se colocou num lugar onde você vai estar sempre, olhou e viu a resposta. É isso. É sempre, é completamente. isso. Bom. Maravilhoso. E isso como que é para vocês lidar com essa mudança rápida no mercado publicitário? Como que é isso? Isso Muda, é que uma... acontece. isso Muito. é a todo momento, né? Ainda mais falando de publicidade, tá literalmente todo dia tem uma notícia nova, alguma IA aparecendo, alguma implementação, alguma rede social, ou a própria rede social muda, né? O Instagram mesmo sempre Isso muda. acontece muito. Então, a gente está todo momento tendo que se atualizar. A gente traz muito o time junto para ajudar a gente nessa atualização, realmente porque é muita informação, né? Então, quando todo mundo se junta ali, a gente começa a ver, ó, isso aqui tá rolando, isso aqui a gente pode focar mais nesse lado, né? E testes, né? Validações. Mas de fato muda muito rápido. Agora com a inteligência Então, artificial, Gente. o mercado tá assim, né? Tá evoluindo, progredindo como nunca. Então, se a gente não tiver ali atento a essas mudanças, É que a gente fica pra trás em 2 semanas. É isso que eu ia falar. Qualquer coisinha que você não acompanhou, você já é considerado obsoleto, né? Sim. Porque como que você não sabe uma novidade dessa, né? Exato. Então, tem que estar sempre muito antenado. E é né? muito mais rápido do que às vezes a gente espera. Foi muito engraçado. Umas semanas atrás, eu falo muito para a equipe sobre inteligência artificial, né? E eu provoco alguns pensamentos para justamente a gente começar a analisar o que a gente vai fazer de diferente, né? O que a gente vai aplicar, como que isso vai ser implementado.
E eu tinha falado, não, ó, porque futuramente vai ter uma IA que vai fazer X, X e Y. Meu, deu uma semana. Eu não esperava por isso. Deu uma semana, saiu a IA e viralizou muito, né, da geração de imagens, de como que tava o nível delas. Aí eu falei, meu, eu já tava falando que eu tava esperando isso, assim, pro começo do ano que vem, já tava esperando isso, às vezes até pro final do ano. Mas agora já é uma realidade. E é interessante, presente. Pedro, igual essa questão que teve agora, né, sobre essas fotos de estúdio, né? Isso. Que é os desenhinhos. Não consegui fazer o meu. Mas todo mundo fez, né? Você fala, Aham. meu Deus, então é Não, tudo é. muito rápido. Entra de manhã, que a trend começou, à tarde tá todo mundo postando. Sim. Então é muito rápido até pessoas que não estão antenadas, né? Porque eu percebo lá, de repente eu vi lá a amiga da minha mãe postando desenho, que não é uma pessoa que tá na área. Mas, nossa, ela teve, eu não tive, eu não fiz ainda. Sim. Então, assim, é muito rápido e acesso a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa tem acesso a isso, né? Então, isso que assusta, né? Que você fala, tem que Isso. estar antenado. Não, sem dúvida. E agora, essa questão da IA, tudo que você vai conversar, não, a IA responde tudo, a IA não sei o quê, a IA, todo mundo fala só da IA. Aí acaba que, para muitos, até assusta um pouco, falando, viu, ai, o que vai ser de mim, né? Então. vou Que perder eu vou fazer? meu emprego? Porque as pessoas realmente se assustam. E aí, então, você lidar com isso, na verdade, é usar isso a seu favor. Total, Não totalmente. colocar, não ficar com medo dela, é colocar ela do seu É uma lado, ferramenta. né? Até porque é uma Você já ferramenta, utiliza, né, Evelyn? pessoa? Eu Inteligência uso, já eu usa uso, o chat gente, GPT? O chat e no trabalho eu tenho uma IA para projeto também, Tem, que me ajuda legal. muito, muito, muito. E assim, é engraçado porque falando de projeto, a hora que eu vou renderizar no programa que eu uso é uma coisa. A hora que eu coloco na IA, gente, é uma foto. Né? É real. E se você der nele gerador de ideias e outras coisas, ele vai te dando ideia que você fala, mas eu não pensei nisso. Você fala, gente, é muito bom, é muito bom, é muito legal. Aí, assim, lógico, né? Tudo tem que entrar dentro da questão humana agora, porque a IA, ela vai te dar uma ideia. Mas não é humano, não tem o calor que você tem com o cliente. Aí é diferente. Aí é onde você, né? Ela trabalha para você e não você para ela, não é? Nossa, Sim. essa É bem isso. perspectiva. Ela isso aí. trabalha para você. Então, a hora que você atende o cliente, você sente o cliente. Aí ela não sente. Ela não sente. Então, você vai colocar ali para ela o que ela tem que fazer, mas é você que entendeu a essência do negócio. E faz toda a diferença, A né? Faz emoção, toda a o diferença. sentimento, a Isso. conexão. Isso não Humano, tem ela como, não né? tem, né? Ela não Não tem. E depois a resposta, né? A resposta do cliente quanto àquilo que você está entregando, ela também não vai sentir. Então, tá tudo bem, né? Exato. Então, Mas é uma ferramenta muito É uma forte, poderosa, tem que estar muito antenado poderosa. mesmo, né? Não tem como. Até porque hoje na questão com que vocês trabalham, tem a inteligência artificial que de repente vai gerar uma arte para o cliente, Sim. né? Mas ela... ela o chat, né? O então, ela próprio vai chat, gerar. tá? Só que será que ela vai gerar com os detalhes para atender uma necessidade específica da pessoa? Ao ver aquela imagem, vai atingir algo que é o que vocês fazem, né? A pessoa, ela vê aquela imagem, ela vai ativar alguma coisa isso. nela. A inteligência, ela ativa aquilo que foi dado, mas ela não tem Esse tato, esse feeling, tato né? que Essa nós leitura temos, que a né? gente tem. Então, É realmente isso. é desafiador. A gente já falou aqui, era a pergunta que eu ia fazer agora, sobre algum erro que se tornou um aprendizado para o crescimento da agência. Vocês comentaram agora há pouco sobre até o ajuste que vocês fizeram de Prolabore e tal, por causa de um erro, né? Mas agora eu quero trazer essa pergunta, então, com alguma perspectiva do crescimento da empresa. Vocês eram no local, foi para outro. Então, como que foi isso? Não teve medo? Foi com medo mesmo? A ponte já falou, né? A ponte sem medo. A gente já dizia, Mas como foi para vocês a mudança? Entender que vocês estavam crescendo? Olha, foi diferente, né? Foi uma sensação Diferente. bem diferente, porque não era só o nome da empresa que estava mudando, né? De uma agência para um grupo. Era todo um ecossistema que a gente queria criar e até então era um plano, né? A gente não sabia se aquilo ia dar certo, não sabia se ia dar errado. A gente já tinha construído muita coisa, então a gente também estava dando uma cartada que a gente falou, e aí? A gente tinha certeza de muita coisa, mas dá aquela insegurança, né? Bate aquele medo, mas a gente Foi com ele mesmo. foi com ele mesmo e a gente também já tinha analisado muita coisa, né? Cultura, a gente bota muito valor nisso, então a gente já estava trazendo muito isso forte antes de ir para o grupo. Quando a gente se tornou grupo, a cultura ficou ainda mais forte, a gente trouxe muito mais isso. Os processos, acho que o processo foi uma das coisas que mais mudou, né? De quando a gente saiu de um lugar para o outro e a gente estruturou as outras empresas, né? É isso aí. Acho que esses foram Os marcos, né? os... É de 2023 que foi, né, A o mudança. divisor de águas ali, onde a gente saiu
né, onde a gente estava, e de fato não foi só o prédio, né, a estrutura, mas foi o todo, né, foi o processo, foi a mentalidade que mudou, foi, ó, estamos indo para esse ponto que, né, 4 andares de city, de empresa, então a gente vai entrar com tudo, com toda a nossa energia e vamos fazer acontecer assim como a gente fez até agora, mas vai mudar um pouco, né, o esquema aqui. Então a gente teve que se remodular em processos, né? Inclusive esse divisor de águas de São Paulo, que a gente falou, lá a gente chegou a algumas conclusões, que a gente precisava de um mentor. Então, isso foi um outro divisor de águas, né? Então, assim, às vezes o cara tá há muito tempo no mercado, né? Sou empresário e tem um pouco de... Todo mundo tem ego, né? Todo mundo tem ego. Você fala, pô, eu não preciso de ninguém. Você precisa, né? Às vezes você precisa de um olhar de fora. Alguém olhando para o seu negócio e fala, cara, você poderia ir para cá agora mesmo. A gente está com um mentor dentro da City ajudando a gente a estruturar a nossa máquina de vendas. Né? Então, lá a gente tomou a decisão de, olha, a gente precisa de um mentor para guiar as nossas decisões. E a gente, lá mesmo, a gente começou a dar o Google e procurar quem seria a pessoa. E encontramos, né? Encontramos um especialista em agência, que é o Rodrigo Maciel. Né? Ligamos para ele lá mesmo, né? Eu mandei mensagem para ele lá mesmo. Falei, cara, queremos te conhecer, queremos entender. É um cara grande, né? E lá ele me ligou. E aí eu expliquei um pouco da City para ele, falei em qual que era nosso desafio, nossa dificuldade. E lá aí o Pedrão falou, cara, é isso, né? Um investimento altíssimo, né? Altíssimo pra gente fazer a mentoria ali 6 meses, mas foi, né, transformador. Foi aí que a gente começou a entender que era importante ter processos. A gente, Malemar tinha processos, né? Não tinha bem definido. E aí ele começou a trazer isso para dentro e isso realmente foi um divisor de águas. Eu acho que isso impulsionou toda a mudança. De 2023 para 2024, de agência para grupo. Isso é bom. E qual foi a reação de vocês o primeiro dia no Grupo City? Ao olhar aquilo ali. Emocionante, né? Nossa, ali foi emocionante. Ele era segurando o choro a todo momento, porque a gente ainda ia palestrar para a equipe no dia, né? Ia fazer todo o evento, até porque a gente não só falou, a gente vai mudar e vamos para outro lugar. Foi tudo surpresa, foi tudo por baixo dos panos. Ninguém sabia que ia mudar de nome, ninguém sabia que ia mudar de lugar. Ninguém sabia dos planos da empresa. Foi do dia pra noite. Eles chegaram num dia, não tinha mais nada. Aqui, é lá. Tava tudo em branco. A gente já tinha pintado o lugar pra devolver. Todo mundo, e aí, como assim? E aí a gente fez uns desafios pra eles. Quando eles chegaram no final do desafio, aí a gente vendou todo mundo, colocou todo mundo dentro do carro e levou para o novo espaço. E aí, quando tirou a venda, ficou todo mundo, como assim? O que tá acontecendo, né? Que isso? Tem vídeo, né? Tem vídeo, tem lá no Instagram. Esse vídeo, o pessoal ficou impactado, né? Que ninguém tinha noção nenhuma. A gente deu 0 brechas, assim. A gente fazia tudo à noite, né? Saía da City, Nem a Ju né? sabia. Nem a Ju sabia. A esposa dele, a Ju. A Ju é minha esposa. A minha esposa, a Ju não sabia. Na época era namorada. Na época era namorada. Hoje a minha esposa, ela não sabia. Eu escondi dela muita coisa. Muita coisa. Gente, que legal. Foi legal. Foi pra ela legal. também então, sentir. Gente, isso impacto. dá um livro? Dá um livro. Não é? Dá um livro. Com certeza. Ai, que legal, que legal. E se vocês pudessem voltar para atrás, assim, algum tempo atrás, vocês fariam algo diferente no caminho? Mudariam alguma coisa do que vocês escolheram? Também tem que dar uma refletida, né? Tem que dar uma refletida. Olha, a gente escolheu esse caminho, né, de ser uma empresa full service, atender. Eu acho que esse é o caminho, a nossa essência, o nosso DNA. Né? Então, eu acho que isso eu não mudaria. Mas, se eu voltasse para trás, eu faria uma coisa de cada vez. Não ia tentar oferecer, né, gráfica, social media, tráfego pago, tudo de uma vez só. Eu ia colocar, né, primeiro foco em uma, deixa crescer, depois coloca em outra, deixa crescer. Não faça tudo de uma vez. Que isso foi um desafio, e é um desafio até hoje, né? É muita coisa para gerir. Então, mas a essência, o objetivo seria o mesmo. Construir tudo para conseguir oferecer toda a solução para o cliente. Mas ia fazer em etapas, Em etapas. Eu acho que eu vejo... Eu não sei, eu não gosto muito de olhar e falar que eu mudaria lá atrás. Eu gosto mesmo das loucuras que teve, porque teve muita doideira em vários momentos. É que fez chegar onde chegou. Mas também, eu né? gosto da história. Eu não mudaria. Teve muitas coisas que eu faria diferente hoje. Mas lá atrás eu acho que foi necessário para hoje eu não fazer a mesma coisa. Então eu gosto da história lá atrás. Não, mas de eu acho repente que esse lapidou, ponto, né? Ele lapidou, mas isso que o Rafa trouxe é muito real. Hoje, se fosse começar do zero, seria focando primeiro em uma coisa, depois em outra. Foi loucura, deu certo, mas que até para gastou outros mais empreendedores energia eu também, falaria né? isso. Para outros empreendedores, vai um de cada vez. Não é porque aqui foi que hoje a gente faria aos poucos. Tanto que hoje muita coisa que a gente faz, a gente fala, não, calma,
Estamos implementando muita coisa. Vamos um passo de cada vez. É porque vocês acabam ficando elétricos também, né? Como vocês já fazem tudo, meio que é que é natural, emocionante, né? É, emoção. E a gente vê assim, na história, né, na história da humanidade, né, os jovens, eles são corajosos, né? Eles não têm medo. Então, nesse calor, vai fazendo mesmo várias coisas ao mesmo tempo, né? E deu certo. Sim. Funcionou, né? Pois é. Hoje, com a cabeça diferente, você pensa que não, se fizesse uma vez, uma coisa de cada vez, né? Eu não teria, de repente, acontecido isso ou aquilo. Então, assim, valeu a pena, Sim. mas se fosse começar hoje, seria Diferente. né? Até porque no começo ainda não tomou muitas porradas, né? A gente tava Exatamente. começando muito, né? Eu mesmo, por mais que eu trabalhei por conta desde os 12, mas ali era a hora que eu tava realmente abrindo uma empresa mesmo com o Rafa, né? Então, não tava de boa ainda, tava sem machucados, né? Daí depois que você começa, você vai vendo, né? Você vai tomando uma porrada daqui, uma porrada de lá, você fala... Tá doendo, Aqui né? Começa a Não doer, é né? Tá qualquer... Bom, é qualquer coisa. É, não é qualquer Mas isso que coisa. a Evelyn trouxe é importante, por isso que a gente incentiva tanto também o jovem, né? É. O jovem, porque é o momento de arriscar, né? Não tem pouco Não para é. perder. É isso, exatamente. Não tenho filho ainda, não tenho, né? Então é o momento para se arriscar, para se lançar, e se não der certo, tá tudo bem. Você perdeu pouco, né? Então vai para cima assim, e na aproveitar verdade, a energia, né? A energia, a E coragem. assim, você, na verdade, não perde, porque o conhecimento que você ganha naquilo, Pois é. né? Nossa, não totalmente, é o conhecimento perde. que o valor depois é depois, mas o conhecimento que a gente traz, nossa, é fantástico. Porque o conhecimento que vocês têm hoje para entregar, não é daquele jovem que veio, né? Totalmente. Trabalhando. História. A agência teve a grande virada ao sair de um lugar para o outro. Aí com toda a história aí linda, por sinal, né? Impactante. Até profissional, né? Chegar ali, gente, agora eu trabalho aqui, como assim, né? Eu tava ali num espaço, agora tem uma sala, né? Então, tudo isso mudou. Foi a grande virada. Mas agora, dentro do Grupo City, já teve alguma outra virada? Vocês já estão ali quanto tempo já? No novo prédio? Tá sendo o segundo ano que a gente tá lá, né? Tá o segundo 2 ano, anos. é. Segundo Tá ano. indo pro segundo ano. Segundo Opa, ano. tá indo pro segundo ano. E aí, teve já alguma virada dentro desse processo de vocês? E o que se teve, o que fez vocês saírem de um nível para outro? Ó, tá acontecendo uma virada agora, Nesse Thiago. momento. Nesse momento, né? Esse ano vai ser uma virada muito forte para nós, que é a estrutura da nossa sala de vendas. Sim. Né? 8 anos, somente eu de vendas. Somente eu captando cliente, eu me conectando, fazendo um relacionamento. Mas, né, não pode a empresa ficar dependendo de uma única pessoa para setor comercial, não faz sentido. Ainda mais quando né? é o dono do negócio, Ainda né? mais quando é não o dá, dono, não não dá. dá. Então, o que a gente entendeu? Precisamos estruturar. Mas como que a gente faz isso? Né? Eu tô há 14 anos vendendo, mas eu nunca liderei um time comercial, que é muito diferente. Então, com toda humildade, vamos buscar alguém de fora. Vamos buscar algum parceiro que olhe para nós, né? Sim. E a gente buscou um parceiro que a gente já tinha uma afinidade muito grande, que é o Sim. Rodrigo Lima. Né? O cara ele veio do mercado ali, corporativo, Sim. né? Sempre liderou muita gente também, equipe comercial. Tem uma experiência Né? E a surreal. virada de chave está acontecendo agora. Então a gente montou lá uma sala de vendas que não tinha. Ficou maravilhosa a sala, né? A estrutura ficou linda, física, só que não tem vendedor ainda, só tem eu. Então agora ele está ajudando a montar os processos, o playbook, né? O direcionamento para a gente começar a trazer gente para dentro muito em breve. Então isso vai ser uma viradinha virada. Porque agora muito você tem uma forte. equipe para vender o trabalho de vocês. Você Exatamente. imagina que em 8 anos, somente eu vendendo, a gente chegou onde chegou. Agora imagina uma sala com 4 pessoas, focadas, né, com direcionamento, com estratégia, com um playbook muito bem definido, com um script. O que a gente vai chegar? Onde a gente vai chegar? Verdade. Então, tem uma promessa muito forte para esse ano ainda, né? E tá acontecendo agora, a história tá acontecendo. Vai dar bom, já deu bom. Já, com certeza. A gente mesmo está preparando já a equipe para esse momento, né? Hoje mesmo começou um novo projeto lá, que é a Rota 90, para a gente falar do próximo trimestre, né? Então, nesse próximo trimestre, é preparar o time, porque aí agora a gente vai estar preparado para abraçar mais clientes, né? Trazer mais Porque pessoas. vai ter demanda, né? Vai ter demanda, né? Vai ter mais demanda. É isso aí. E não só aumentar a demanda, né? Mas a qualidade que é entregue, o que chega no resultado final, né? Então, o nosso objetivo está sendo esse. Enquanto o Rafa está montando lá, eu já estou dentro da operação, ajudando a equipe a elevar o processo, automatizar o sistema, evoluir a entrega. É bom que vocês já se preparam antes de acontecer, né? Porque normalmente as empresas se preparam depois que aconteceu. Cresceu e agora? Vamos estruturar. Vocês já estão estruturando para a empresa estar pronta a hora que a demanda aumentar, né? Porque já tem demanda. Sim. É que vocês vão aumentar. São 4 vendedores, Sim, mais clientes para o grupo, né? com certeza. É isso Muito aí. bom.
E como foi o impacto da tecnologia e das redes sociais na história da agência? Um pouco de tecnologia a gente até falou, né? Mas e as redes sociais? Que A gente trabalha com isso, né? Então a gente vende redes sociais, né? A gente vende. Pra gente, né, as redes sociais sempre foi um propulsor muito forte, não só pra gente, pra todo o negócio, né? Então, assim, a gente começou em 2016, né? 2016 para 2017. Ali o Instagram, nem era o Instagram o forte, era o Facebook que era o forte. Né? Mas ali a gente já começou a se posicionar. Então, se for no Instagram nosso hoje, lá embaixo, rodar tudo, já tem post lá. Acho que o primeiro post foi em 2017 de um evento que a gente fez. Lá atrás a gente já tinha lançado um evento. Então, desde sempre legal. A gente entendeu que a rede social, ela amplifica a nossa mensagem, né? Então tem que ter bom posicionamento, tem que ter, né, a estratégia certa. Autenticidade. Né? Dessa forma a gente entendeu que... E não só entendeu, como vivenciou, né, o crescimento pelo digital. Né? Esse post do Indaiatubanos foi muito legal, porque quando a gente mudou para lá, a gente fez esse post, a gente não pagou para ele, né? Não pediu para ele. E ele viu o vídeo, né? Ele gostou muito e ele postou. Ele postou, eu não lembro qual que era a legenda, mas eu acho que era alguma coisa de brincando com o Google mesmo, coisa assim. Google. E aí foi muito legal porque gerou muito impacto na cidade, muita gente viu o vídeo e começou a mandar currículo pra gente. Então muita gente, eu quero trabalhar aí, nossa, meu sonho é trabalhar aí, até hoje, né? Até hoje tem pessoas que, eu conheço, eu vi o vídeo do Indaiatubanos, né? Porque é um dos principais perfis de Indaiatuba. Né? Uma referência na cidade. Então virou realmente, a rede social pra nós sempre esteve presente, né? Nunca foi um divisor de águas porque é nossa essência de sempre, né? Totalmente. E de tecnologia é o que mais está acontecendo hoje, né? Porque a gente automatizou muita coisa dentro da nossa operação. Tem muita coisa que o sistema já tem suas próprias automações para agilizar o processo. A gente ganhou muito tempo produtivo disso. Processo que demorava um dia inteiro para ser executado, hoje a gente faz em 5 minutos. Né? Só por conta de tirar do manual para trazer para uma ferramenta que automatiza tudo. E a gente foca só na tomada de decisão, né? Então, dashboards que a gente foi implementando para estar mais perto ali da equipe, do que está sendo produzido. Então, tudo isso, até hoje, né, muda muito. Toda semana eu tô vendo alguma automação que dá para fazer. Eu falo pro time, né? Eu falo, gente, se tiver alguma ideia, passa, né? Passa, porque o que eu vou fazer é olhar no sistema. Se der para fazer, top, né? Se não der, a gente vai encontrar um jeito. Mas essas coisas otimizam muito tempo. Muito. Colocar para trabalhar a nosso favor mesmo, ao nosso favor mesmo. E o que mais desafia vocês hoje como empreendedores nesse segmento? Qual que é o grande desafio do segmento? Eu acho que muito do que a gente está falando né, do acelero aqui, né, de tudo que está acontecendo, está tudo muito acelerado, está tudo muito, né, hoje eu vi inclusive hoje um Reels do Flávio Augusto que ele falava disso, né? Antigamente o empreendedor, ele tinha tempo de se apaixonar pelo produto, de se apaixonar pelo serviço. Ele formatava, ele olhava, ele mudava. Hoje não dá tempo, né? Você lança o produto, lança o serviço, 2, 3 semanas está obsoleto. Você tem que ser rápido e renovar. Você não pode se apaixonar, você não pode criar aquela conexão porque não dá tempo. Né? Então, isso pra gente é um ponto, né? Pra nós é um desafio, né? De ter que estar sempre se renovando. É o nosso mercado, né? Então, se a gente não se renova, não traz para dentro, muito rápido. Então, esse é um desafio, né? Não pode parar de estudar nunca e movimento precisa estar a todo momento. E como eu ia falar, como vocês incentivam também o profissional de vocês? Porque vocês, eu sei que está sempre ali. E o incentivo ao profissional para que ele também fique sempre atento, porque ele precisa, né? Sim. As provocações, né? A gente conversa muito com o pessoal, então a gente está sempre provocando, principalmente com as IAs, né? Porque, querendo ou não, são detalhes importantes, né? São ferramentas que uma hora vai acabar chegando num nível que é fácil de substituir uma pessoa, né? Então, a gente está sempre provocando, a gente tragam isso para vocês, como que vocês estão usando, como que isso vira uma ferramenta, como isso vira um poder na sua mão, né? A gente sempre joga muito disso. O próprio City Talks, né? O programa que a gente tem lá com a equipe, faz eles trazerem muitas coisas, né? Acho que foi a Ábida que trouxe um assunto recentemente muito atual, de um estilo de marketing que está sendo muito utilizado. Essa semana o McDonald's fez um vídeo de marketing no mesmo sentido do que ela tinha passado. Então, esses projetos que a gente faz traz muito, né? O pessoal está estudando com a gente. A gente sempre pede, gente, manda inteligência artificial que vocês verem, vamos analisar, vamos estudar, vamos ver o que está tendo.
Além dos cursos, né, de treinamentos que a gente está implementando agora. Investe neles, né? Tem que investir, né? Tem. Depende deles, né? É. Depende. Sim, e é uma equipe qualificada, né? Sim. O resultado é para vocês, né? Com Então, certeza. são para eles, mas você tem o resultado também. Sim. E assim, qual que é vamos por aqui, um pilar para vocês como guia assim da empresa para decisões da agência? Como que vocês colocam isso? Na verdade, a gente tem pilares, né? Que é a nossa cultura. A gente formatou de um problema também que tivemos, né, no passado, 2020, assim, a falta de cultura, de entender, né, a essência do negócio. Na verdade, assim, não existe falta de cultura. Quando você não tem cultura, você já tem uma cultura, né? Existe a cultura da baderna, da anarquia, desorganização. enfim, da desorganização. É. Coisa que nós tivemos isso lá atrás, né? E a gente entendeu por que a gente tá assim, a gente nunca permitiu isso, cara. A gente nunca permitiu esse ambiente que está tendo agora. E aí a gente começou a entender que a cultura precisaria estar... Tinha Mais que ter alinhada, né? mais alinhada, tinha que ter uma cultura fundamentada na empresa, porque senão realmente cada um ia fazer a coisa de qualquer jeito. Aí a gente fundamentou 12 pilares, né, que estão em todo lugar na CIT. Se você for lá, vai ver no corredor, a Fer já viu, né, tem nas salas, tem em todo lugar, a gente fala, e toda reunião a gente fala sobre cultura. É o que norteia tudo. E a gente fala, é inegociável. Se não se conectar com a cultura, infelizmente não serve para trabalhar na City, né? Porque é a forma como a gente enxerga, não é por mal. É a forma como a gente enxerga o mundo. Se você não enxerga o mundo da mesma forma que a gente, né? Às vezes vai dar divergência, vai chocar, né? E aí a gente prefere, né, evitar esse desgaste e falar, olha, não é para cá, né? Eu acho que o seu lugar não é aqui. E é uma forma de proteger também todos os outros que estão ali, né? Porque a gente falou, a gente tá em 12 pessoas ali, são 12 famílias. Então a gente precisa também tomar decisões que protejam o ambiente, que protejam a saúde de cada colaborador ali dentro, né, do futuro da empresa, dos clientes, né? Então a cultura é o que segue tudo. São os pilares, né? Isso é no princípio de vocês, né? Totalmente. E assim, isso veio com a mentoria? Você acha que a mentoria ajudou a entender essa cultura, a coordenar os processos e tudo mais? Eu falo porque, assim, a gente tem agora um mentor no Planejados e a primeira coisa que ele falou, processo. Tem que ter processo, tem que ter todo não é uma linha de montagem, mas assim, um processo visual. Uma esteira produtiva ali, né? Para você entender o que está acontecendo. E assim, por mais que antes você fala, eu entendi isso, tem que ter, mas outra pessoa vir e falar para você, parece que muda. De repente, você enxerga, você sabe que tem que fazer, mas outra pessoa vem e fala assim, tem que fazer assim. Gente, muda tudo. Na maioria das vezes a gente sabe o que tem que fazer, né? Mas aí uma pessoa de fora vem e fala, é uma afirmação. Por isso que eu confio muito nesse mercado de mentoria, né? Estamos com uma mentora aqui na nossa frente, que inclusive, né, tá fazendo história aqui em Dayatuba, a Fer Marquela, mentoria. Não, de verdade, não é nem tá pra... vindo tanta coisa aí. Tá vindo tanta coisa aí, a gente sabe. Episódio, acho que a gente sair tem clientes, né? Pois é, a gente tem clientes em comuns e a gente sabe o resultado que dá. E eu confio muito nisso porque a gente vivenciou isso, né? Então a gente teve a questão da cultura, com certeza foi uma das provocações do Maciel, sim. Eu acho que a gente já teve as culturas um pouco antes, porque a gente já tinha sentido essa dor um pouco antes. Então a gente já tinha trazido, com o Maciel ela se fortaleceu. O que o Maciel trouxe muito pra gente foi processo. E hoje eu vejo muito que o processo é igual à cultura. Não é que não tem, só não tá o melhor. Não estava alinhado. Só não Vocês tava conseguiram alinhado, alinhar né? com o propósito de vocês. Mas a né? cultura... E faz a diferença, né? Nossa, Totalmente. Faz a diferença. Cultura Mentor e é tudo na vida das processo. pessoas, gente. mesmo. Tem um mentor. mesmo. Tem um mentor. Tem um mentor. Isso Tem que ter. vai economizar muito tempo. Com certeza. E como que vocês equilibram a questão da criatividade, montar algo, se às vezes as ideias não estão... Exemplo, a gente não vai falar mal de cliente, mas estou dizendo, o cliente tem uma linha de raciocínio completamente diferente de uma coisa que vocês estão vendo, que é sucesso, que é o caminho. Como é que vocês lidam com isso? Porque acontece, não acontece? Sim, Com certeza. Normal. E tem muito disso, né? Porque o brasileiro tem aquela falácia, né? Que já nasceu publicitário. Então, a gente compete, né? Com... O brasileiro. O brasileiro. Pô, cara, não, você tem que fazer Pouca isso gente, daqui. né? Não. Coloca isso daqui, essa arte vai ficar boa. Então, assim, o nosso papel é dar o direcionamento como profissional, né? Você me contratou pra quê, Fer? Você quer resultado? Ou você quer simplesmente que eu seja um executor do seu direcionamento?
Tudo depende. O que você espera? A gente pode servir para você nesses dois lados. Né? A gente pode ser o estrategista e te ajudar a chegar de um ponto A para o ponto B, né? E trazer todo o nosso know-how para isso. Agora, se você não quiser a nossa estratégia e quiser que a gente execute, não vai ser em todas as frentes da City também. Porque hoje a gente seleciona muito a entrada de cliente. Porque não adianta, né? A gente entendeu que esse tipo de cliente que contrata só para executar, ele fica pouco, o churn é rápido, né? Porque ele não tem resultado, porque é na cabeça dele. Então, não mas vale a pena, tem serviços né? que você pode fazer isso, né? A gente tem uma das empresas dentro do Grupo City, é a Artezeira, que é demandas pontuais, que é um cartão de visita, de fato, temos lá hoje. Outdoor, folder, tem né? até uma história, tem um cliente, não vou falar o nome do cliente, mas ele contratou a gente para fazer um outdoor. Né? E você sabe que em Indaiatuba o outdoor é muito caro. Investimento para você colocar Gente, um alguns outdoor. dias, assim, já é muito. É muito caro. Já peguei a história já. É muito caro. Quero nomes, tô ligado. E aí ele... Não, depois eu falo. Deixa acabar, deixa eles ligar ali. E aí a gente falou, nossa, que top. O cara pegou esse espaço no outdoor, ele ia colocar lá, acho que era R$3.000 de veiculação por mês. Então era uma grana, 6 meses de contrato. Num ponto muito bom. Bem visível, assim. Fora o valor que ele ia ter que colocar, né, pra fazer a impressão. Não, o aluguel do lugar era 3 mil. Ah, tá. É fora o lugar que a impressão, né, da lona. Fazer a lona. Tudo. Exatamente. Aí a gente falou, nossa, vamos fazer uma arte top aqui, vai dar resultado pra ele, né? Aí ele queria direcionar. Aí ele direcionou uma coisa assim, carnaval, não existia, assim. Gente. Foi a pior arte que a gente já viu, assim. Aqueles que entregam chorando, né? Nossa, totalmente. Não foi a pior arte que a gente já fez, é a que a gente já viu. Não. Ridículo. Eu prometi que ninguém nunca ia saber que era sido a vocês gente que fizeram. fez. Nunca. Eu ia desmentir até a morte. Não foi. Mas não teve jeito. O cliente sentou do lado aqui do Pedro e falou, cara, pega aqui o Mickey. Você pensa que ele sentou do meu lado. Não tinha nada a ver o negócio com, né, Porque, com a porque Disney. a gente fez uma versão que ficou muito top. E era uma versão que tava chamando muita atenção, porque a gente pensou no ambiente. Falou, pô, o lugar é assim, é de tal jeito. Pô, assim vai chamar mais atenção por conta dessa visualização de quem para o carro. E aí, não era nada a ver. E, né, a alteração vai e vem. Pega o Mickey aqui. Mas por que o Mickey, a hora cara? que ele falou não, do porque eu Mickey... quero chamar a atenção das crianças, mas seu público não é... Na hora que ele nada a falou ver. do Mickey, eu até achei que ele tava brincando. Aí você... Só que Mickey. Engraçado. Não era, ele falou, não é, mas... Põe aí. É sério? Nossa, ficou feia aquela Vou procurar essa arte agora. Não vai achar, não vai. Isso daí a gente já excluiu. Já. Fui Faz atrás de muito advogado, falei, Faz ó... muito tempo também. Vai, apaga tudo, não Daquela deixa sensação vestígio. Mas é um desafio, né? Vai ser um desafio. Esse foi... E sempre tem uma coisa ou outra, né? Que aparece e você fala, não, parece que eu não quero fazer isso aqui. Pois Nossa, aquele foi uma dor no coração. Foi um Será que treino vale o psicológico. dinheiro, né? Será que vale Aquele foi um investimento? treino de atendimento ao cliente. Porque ali eu também não podia fazer o cara se sentir mal com o que ele queria produzir, né? Então ali foi desafiador, cara. Meu Deus. Vou te ouvir, Calma, né? vou te ouvir. Ter empatia, mas... Depois eu pago um psicólogo. É muito difícil pra mim. Legal. E assim, que conselho vocês dariam para quem está começando nessa área de publicidade? Que vocês dariam para essa pessoa para não desanimar ou, enfim, para não ter medo? O que vocês falariam? Bom, se ela tá abrindo uma agência, se o foco dessa pessoa da publicidade é abrir uma agência, meu conselho é não foque só na publicidade. Pense em ser um bom empreendedor, um bom gestor, porque a gente tem muitas agências que são muito boas, só que às vezes elas acabam falindo por má gestão. E é diferente você ser um bom profissional e você ser um bom empreendedor. Isso muda muita coisa. O resultado tá aí, na verdade. Né? Tá na forma como você vai gerir o negócio, você vai gerenciar tudo aquilo ali, você vai administrar as oportunidades, as ações. Então, acho que meu conselho seria estuda a parte da publicidade, mas você vai trazer pessoas que vão ter esse conhecimento. Foca em empresa. Como que faz o modelo de negócio rodar, fluxo de caixa, processos, cultura, documentação de tudo que está sendo feito. Foca nisso. Isso acho que vai economizar muito tempo, que eu percebi que eu demorei muito para entender. Isso... Essa é uma ótima resposta. Eu iria também, com certeza, por esse lado, né? Mas, para ser uma resposta diferente, complementar, treine, né? Se treine e se transforme em um perfil executor. Né? Porque
tá cheio de pessoas com muitas ideias indo pra gaveta a todo momento, né? E o que de fato transforma é quem executa. É quem vai à luta mesmo e fala, eu me comprometi a fazer aquilo, eu vou fazer independente do que eu tenha que fazer. Se eu não for dormir... É assim, é um pensamento um pouco hard de trabalho, mas quem tá começando é isso. É isso, não existe milagre, né? O equilíbrio, todo mundo fala do equilíbrio, tem que ter o equilíbrio, mas o começo, cara, você pode pegar a história dos grandes empreendedores, Todos né? eles. Todos eles não tiveram um momento de equilíbrio, né? Eles E o tiveram que equilíbrio não é uma desbalancear. linha reta, né? Não. Aí as pessoas acham que o equilíbrio é só uma linha reta, né? Na verdade, Mas- você tá aqui é um equilíbrio também. Aqui também é um outro equilíbrio. Tudo, é. Né? É isso aí. Então, é Ótima treinar dica, Rafa. a se Vamos. executar, a ser um perfil executor. Porque tem mais gente dando ideias do que, de fato, executando, né? Na hora de executar, pula fora. Porque aí não quer se comprometer, não quer colocar a energia que precisa. Ou ao Então, primeiro é isso que vento que muda. bate, já tomba o barco, né? Bateu a primeira dorzinha, a primeira coisa no projeto já não rolou, aí já, puta, não é pra mim. Já vou Já se desistir. abate, Já se desiste, abate. né? E aí é resiliência, né? Não tem. Mas isso tudo vem também, né? Porque Totalmente. você não tem como você falar seja uma pessoa resiliente, né? Essa é a dica. Mas para você se tornar uma pessoa resiliente, é uma armadura que você ganha no decorrer do tempo, São né? até os baques que você toma. É Os os tombos baques, também vai tornando, né? É, a quando pessoa você toma um diferente. baque, né? Um tombo, e você levanta, já era. Você já treinou a sua resiliência. Ali você daquele ganhou tombo uma você não cai armadura. mais. Aquele tropeço não acontece mais. E mesmo para empresas que já estão grandes, assim, né? Às vezes a gente acha que só porque a empresa já está estruturada, ela já está tudo bem. E na verdade, não, né? Empresas também morrem por fazer bem demais, por muito tempo, a mesma coisa. Nossa, isso é muito. Falou Então, tudo. não só para quem está começando visualizar isso, mas para quem já tem agências também e tá sempre aí, reforma, muda, né? Tá sempre em constante mudança. Esse é a maior dica que poderia dar, né? Sem dúvida. Eu Olha. acho que é... Ó, fechou. Impactante aqui. Uma coisa que eu aprendi hoje, Evelyn, e né, para os meninos, é que uma história não é construída de um dia para noite. Não, isso não é. É um dia após o outro. E os dois trouxeram o exemplo de uma forma tão verdadeira da constância, dessa questão de não desistir, de continuar, mas visando sempre algo melhor. Então, hoje eu saio daqui com uma aula forte, e que eu percebo que a constância na vida de vocês é a base desse trajeto de sucesso que eles adquiriram. Eu vejo isso em vocês. Então, olha, muito obrigada por isso. Sem Eu estou dúvida. muito feliz com o aprendizado de hoje. Eu que A gente agradeço. agradece muito, muito mesmo. E assim, ela falou da constância e eu tinha estudado bastante a respeito da consistência das coisas, porque a gente vê assim, às vezes a pessoa ela faz bem uma coisa, mas ela faz uma vez só. Na segunda vez já não é mais a mesma coisa. E então a consistência e a constância, elas estão na entrega sempre de excelência, né? E é isso que faz a diferença na jornada de sucesso, né? Porque o sucesso já é certo. A pessoa entrega sempre excelência. E isso com certeza, a gente enxerga isso, né? Sim. Isso é visível. Então, assim, para nós, essa história hoje, na verdade, não é uma história, né? É um aprendizado sem dúvida, porque é gostoso a gente entender isso, ver. Hoje você olha e vê a empresa grande e não entende o processo que foi feito atrás, né? A hora que você enxerga, que vocês colocam isso pra gente, a gente fica, nossa, já admirava antes, você passa a admirar mais ainda, não é? Então a gente tem muito a agradecer, de verdade, porque contribui muito com histórias que escolhemos. Bom, gente, a gente fica muito É, grato não, aí fico pelo emocionado. convite, né? Vocês estão apresentando muito bem, então queria já deixar isso daqui, nossa. né? Estão apresentando muito bem mesmo. O podcast foi muito leve, você vê o tempo passa, estouramos muito o limite, assim, né? Muito um pouquinho, mas foi maravilhoso. Assim que é bom, né? Então a gente fez o Play na City também e a gente sempre falava, olha, quando estourou é porque foi bom. Então a gente dava o tempo, estourou, era que... O pessoal que assiste vai ter um conteúdo valioso, assim, então vai valer a Com pena. certeza. Valeu a Isso aí. pena. Muito Gente, bom. obrigado.